Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias de origem mais conhecidas do mundo, a da criação da humanidade e do Jardim do Éden. Vamos dar uma olhada no que o texto original realmente nos conta sobre tudo isso. A grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa. Afinal, segundo essa narrativa, como foi que a humanidade começou? Vamos explorar cada detalhe, passo a passo, seguindo bem de perto o que a história descreve. Ok, vamos começar. A história tem um início bem curioso, sabe? Não começa com a criação em si, mas sim com o final dela, dando um foco total num dia que foi separado de todos os outros, o sétimo dia. Então o cenário está montado. O texto diz que os céus, a terra e absolutamente tudo o que existe já estavam prontos. É um estado de perfeição, de obra completa. E tudo isso antes mesmo do primeiro ser humano aparecer na história. E aqui, o número 7 ganha um destaque todo especial. No sétimo dia, depois de terminar todo o trabalho, Deus descansa. Mas não é o descanso de quem está cansado, e sim um ato simbólico, sabe, que sela a perfeição e a conclusão de tudo que foi criado. Mas o que quer dizer sagrado nesse contexto, né? Significa que o sétimo dia é abençoado e separado, colocado à parte como um dia de descanso. Esse conceito acaba estabelecendo um ritmo entre trabalho e repouso que ecoou por milênios em várias culturas. Certo, com a criação finalizada e o sétimo dia santificado, a narrativa muda o foco. Agora sim, o palco está pronto para o evento principal, a formação do primeiro ser humano e do seu lar. Antes da chegada do homem, a Terra era um lugar bem diferente. O texto descreve um mundo silencioso, vazio. Não tinha arbusto, nem planta, nem chuva. A única umidade vinha de uma neblina que subia do chão. Era um mundo em compasso de espera, aguardando por um cuidador. E então, o grande momento. A criação do homem é descrita como um processo bem pessoal, direto, em 3 etapas. Primeiro, ele é formado do pó da terra. Depois, o sopro da vida é soprado no seu nariz. E, por fim, ele se torna um ser vivente. É uma descrição muito íntima, muito direta. Com o homem criado, ele precisava de um lar. E aí, Deus planta um jardim especial no Éden, lá no leste. O texto descreve um verdadeiro paraíso, cheio de árvores que não eram só boas para comer, mas também de aspecto agradável. E tudo regado por um rio que garantia que o lugar fosse sempre exuberante. É impressionante a riqueza de detalhes aqui. O rio que regava o jardim se dividia em 4. O texto dá nome a cada um deles: Pison, Gion, Idequel, que é o Tigre, e Eufrates. E ainda descreve os recursos das terras por onde eles passavam, tipo o ouro de alta qualidade e as pedras preciosas da terra de Avilá. Isso quase que cora a história numa geografia real. Bom, tudo parece perfeito, não é? Um ser humano num ambiente perfeito. Mas é exatamente aqui que a narrativa introduz a tensão, o elemento central do drama que vem a seguir. Uma única regra, uma só proibição. Bem no meio desse jardim maravilhoso, 2 árvores se destacavam. A árvore da vida, que, ao que tudo indica, tinha o acesso liberado, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é essa segunda árvore que está no centro da única regra. Uma oferece a vida, a outra um tipo de conhecimento, mas com uma consequência bem séria. E aqui está a ordem, bem direta, sem espaço para dúvida. A liberdade no jardim era praticamente total, com essa única exceção. O texto coloca a questão como sendo de vida ou morte. Comer daquele fruto resultaria em morte. O ponto central é a clareza do aviso. Só que mesmo num paraíso com um propósito claro, ainda faltava alguma coisa. A história agora se volta para um novo problema: a solidão do homem e a busca por uma companhia que fosse ideal para ele. Essa frase é a chave. Pela primeira vez em toda a narrativa da criação, algo é descrito como não bom: o fato do homem estar sozinho. E a solução proposta é criar uma ajudadora, alguém que o complementasse, que fosse um par para ele. O mais interessante é como essa busca acontece. Deus forma todos os animais e os leva até o homem. O homem, então, exerce sua autoridade e inteligência dando nome a cada um deles. Mas esse processo todo tinha um segundo objetivo: mostrar que, no meio de todas aquelas criaturas, nenhuma servia como um complemento para ele. E essa é a conclusão da busca. Apesar da incrível variedade de animais, a solidão do homem continuava ali. Nenhuma criatura podia ser sua verdadeira parceira. Isso prepara o terreno para uma criação totalmente diferente e especial. E isso nos leva ao clímax dessa parte da história:
A criação da primeira mulher, um evento descrito com um simbolismo profundo. O processo é único. Deus faz o homem cair num sono pesado. Uma das suas costelas é retirada e é a partir dessa parte do próprio homem que a mulher é formada. E então, ela é trazida até ele. A reação do homem é de reconhecimento e alegria na mesma hora. Ele não dá um nome para ela como fez com os animais, não. Ele a reconhece como parte de si mesmo. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. São palavras poéticas que estabelecem uma conexão de igualdade, de parentesco, sem dúvida o ponto mais emocionante da narrativa até aqui. E a partir desse evento, o texto tira um princípio fundamental para as relações humanas. A união entre homem e mulher é descrita como um retorno a essa unidade original. Eles se tornam uma só carne. É a base para a instituição do casamento, como apresentada aqui na história. A cena termina com uma imagem de pura inocência. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Isso descreve um estado de total transparência, sem culpa, sem constrangimento. Um estado que existia antes dos eventos que mudariam tudo. E assim, a nossa análise nos deixa exatamente aqui. Um casal num mundo perfeito, com tudo o que precisavam e uma única regra a seguir. A pergunta que fica no ar e que já prepara o terreno para o famoso próximo capítulo é: o que poderia dar errado?